dar a volta por cima com a pastora Leila Lobo. Na palavra de Deus, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar resposta nessa noite, vai falar com você. Aonde você estiver ao alcance de nossa voz, o Espírito Santo, ele vai consolar o seu coração. Em nome de Jesus, ele vai abençoar a sua vida, vai trazer resposta para a tua vida, vai abençoar a sua vida em nome de Jesus, e você vai receber de Deus uma direção para você estar caminhando naquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Nós vamos falar hoje de um assunto que é muito sério, que está em Gênesis no capítulo 9, a partir do versículo 18, e nós vamos ver a importância de ter respeito pelas pessoas, e como a falta de ter respeito e a falta de ter discrição com as pessoas atrapalha a nossa vida espiritual. Ficar comentando da queda das pessoas, da dificuldade das pessoas, e não só comentar, mas também acusar as pessoas, não entender aquele momento difícil que ela está passando, porque todo mundo passa momento difícil, todos nós passamos, independente do seu nível espiritual, independente se você está no ministério ou caminhando para o ministério, ou você é simplesmente um membro de uma igreja, se você está trabalhando na obra, não importa. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Jesus, ele não separou um grupo de pessoas para ter aflições. Ele falou assim: no mundo tereis. Todo mundo vai ter, todo mundo pode ter. E a palavra de Deus diz ainda, se existe um grupo específico, é o justo, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Então, às vezes, nós estamos falando mal do justo, nós estamos comentando a fraqueza do justo, a dificuldade que o justo está enfrentando, como se nós não fôssemos passar por aquilo, ou se nós nunca passamos por aquilo. E pior de tudo, nós esquecemos que também nós já passamos por coisas, e às vezes passamos até por algo semelhante ao que a pessoa está passando. E na época que nós passamos, nós queríamos tanta compreensão, queríamos tanta ajuda, e queríamos tanto a mão estendida, e agora que o outro está passando, nós não temos a compreensão que nós queríamos ter, e não estendemos a mão como nós gostaríamos que estendesse para nós. Então nós vamos ver algo que aconteceu no princípio, lá no princípio do mundo, nos tempos de Noé. Quando Noé saiu da arca, ele e a sua família, depois do dilúvio, para você ver que essa situação ela é antiga, e ela se repete e tem se repetido por gerações. Nós vamos ler aqui Gênesis no capítulo 9, a partir do 18, fala assim: os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, e esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles toda a terra foi povoada. Noé era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, e bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã
pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sam e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costas, para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã. E o versículo 26 fala assim, disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Amplie Deus o território de Jafé e habite ele na tenda de Sem, e seja Canaã seu escravo. Então o que aconteceu aqui? Aconteceu que Noé, ele plantou uma vinha e ele fez um vinho daquela colheita que ele teve, e ele acabou tirando a roupa dele toda e ele ficou ali na tenda dele nu, completamente despido. O filho dele, Cã, viu Noé despido e ele não fez nada. Ele deveria ter cobrido a nudez do pai, né? A gente está vendo aí tanta coisa que está acontecendo, todo mundo querendo ficar nu e coisas horríveis que estão sendo expostas. E aqui era o filho não podendo ver a nudez do pai. Então, quer dizer, se o filho não pode ver a nudez do pai, também não pode ver de outras pessoas. Mas todo mundo, né, acha que não tem problema, mas a palavra de Deus não mostra isso para nós. E a palavra de Deus fala: ai daqueles que chamam o mal de bem, Isaías 5:20, e o bem de mal, e que chama a luz de trevas e a trevas de luz, o doce de amargo e o amargo de doce. Então está havendo uma inversão de coisas, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Acima de toda inversão e de toda perversão, a palavra de Deus permanece para sempre. E nada vai mudar a palavra de Deus. Nada vai contaminar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade, ela santifica. E ela entra no imundo para santificar. Mas ela não fica imundiçada. Ela entra no imundo e no contaminado para lavar ele. Mas ela não se contamina. Ela permanece para sempre no céu. Então, o Cã foi contar para os irmãos que o seu pai estava despido. Então, Sem e Jafé, que eram seus 2 irmãos, eles colocaram uma capa nas costas, entraram descosta na tenda e a capa caiu por cima do pai, né? E depois, com certeza, eles foram lá e ajustaram, para não ver a nudez do pai e para que ninguém visse. Então, o que aconteceu? Quando o pai acordou, ele ficou sabendo que o seu filho tinha visto a sua nudez. E ainda tinha contado para os 2 irmãos. E o pai liberou palavras de bênção para os 2 que o cobriu e de maldição para aquele outro, para Cã, que não guardou o corpo do seu pai. Então, o que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração, não só a nudez física, mas aquilo que nós sabemos de negativo do nosso irmão. Não é só nosso irmão de sangue, mas o nosso irmão de fé, o nosso irmão que nós congregamos com ele.
Então, o que eu sei de negativo dele, a Bíblia está falando para nós e nos ensinando a cobrir. Não é passar a mão na cabeça, é dar uma cobertura para que outras pessoas não saibam. Para que ele, nesse tempo que está sendo coberto por você que sabe, pela tua oração, pela tua ajuda, pela tua intercessão, essa pessoa começar a ser restaurada, ser levantada, porque a pessoa, ela já não está bem. Aí você imagina nós começarmos a difundir as quedas e fraquezas que ela está passando, as quedas que ela teve e o que está acontecendo com ela de ruim, independente de ser pecado, mas pode ser assim, uma situação difícil com um filho, uma situação difícil com a filha, uma situação difícil nas finanças, não importa. Então, Deus nos ensina a cobrir o nosso irmão e não a descobrir o nosso irmão. Deus nos ensina a chorar com os que choram e nos alegrarmos com aqueles que se alegram. Mas é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque muitas vezes a alegria que o outro está vivendo pode incomodar outras pessoas. E ela começar a dizer, a comentar a felicidade do outro e a alegria do outro negativamente. Às vezes a pessoa comprou um imóvel, comprou um carro, aí a outra pessoa fala, ele não tinha condição de comprar, tem alguma coisa errada aí. Essa pessoa não podia ter comprado. Quer dizer, não se alegra com a vitória do outro. Chorar até que se chora, mas não se alegra. A vitória do nosso irmão tem que ser a nossa vitória, mas muitas vezes não é. Às vezes a pessoa vê o outro com uma vitória, mas ele sente uma dor no coração. E às vezes a pessoa até se pergunta, por que Deus também não faz na minha vida? Por que Deus também não me abençoa como abençoou ele? Isso é bíblico. Você pega o Salmo 73, você vai ver Asaf tendo essa crise. Você vai ver ele admirado com a prosperidade do ímpio, e ele passando por luta, e o ímpio que não praticava a palavra de Deus sendo bem sucedido. Então muita gente pensa isso, muita gente pensa, mas a pessoa ter sucesso e ser bem sucedido não significa que ela está na vontade de Deus, não significa. Se ela estiver na vontade de Deus, vai ser melhor para ela, mas muitas vezes ela não está. E a palavra de Deus diz, um texto que eu vou ler para você aqui em Gálatas, no capítulo 6. Olha o que a palavra de Deus fala para nós. Gálatas, capítulo 6, fala assim: o versículo 1, irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, foi o que aconteceu com Noé. Ele não estava, ele estava nu, apenas nu, não estava ali cometendo nenhum delito, mas não podia ver a nudez do pai. Quer dizer, ele foi surpreendido. Vós que sois espirituais, corrige o tal com espírito de mansidão. E olha por ti mesmo, para que também tu não sejas tentado. O versículo 2 fala: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O versículo 3 fala assim: pois se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo e não em outra.
porque cada qual levará o seu próprio fardo. Então é um texto muito profundo que está aqui em Gálatas, quando Jesus está falando para levar a carga um do outro. Ele está falando isso aí. Ajudar a pessoa a passar por aquele tempo difícil, guardando a vida dela para ela não ser exposta a uma vergonha e a uma desmoralização. Paulo falou: compreenda o que caiu e corrija ele com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, porque você pode cair igual a ele caiu. Então, se você tem motivos para se alegrar, se alegre, mas não humilhando o outro. Paulo está falando aqui. Tipo assim, eu sou abençoado, você não é, porque você não presta. Deus abriu essa porta para mim porque Ele viu que eu sou uma pessoa ótima. E você não abre porta nenhuma para você porque você é uma pessoa cheia de defeito. Não. Paulo falou: prove você mesmo e a sua alegria fique para você. Eu não posso ter alegria na queda do outro. Se a minha alegria é a queda do outro, eu estou muito pior do que quem caiu. Essa é a grande verdade. Na realidade, eu preciso ser internada num retiro espiritual e alguma coisa. Se eu cheguei ao ponto da minha alegria ser a queda do outro, eu estou muito enferma na minha alma. Eu preciso muito de ajuda e de muita misericórdia. E a palavra de Deus ainda diz, aqui em Provérbios, no capítulo 6, nós temos um texto, Provérbios no capítulo 6, que fala sobre deixa eu ver aqui se eu... é um texto que fala sobre o semeador de contenda. Capítulo 6, versículo 16 fala assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, 6 ele odeia, e 7 coisas que ele detesta. Aí ele fala: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Que tem outra versão que fala: aquele que semeia contenda entre irmãos. E aqui em Provérbios também diz que o semeador de contenda, ele separa os maiores amigos. Então eu digo para você nessa noite, você está separado de famílias e de pessoas que caminhou tanto tempo com você, que você amou tanto e que você foi tão amado, mas o diabo levantou um semeador de contenda que afastou você dessa pessoa, afastou você dessa casa, afastou você desse ministério, afastou você dessa família. E eu quero dizer para você, você se levanta em Deus e vai clamando para Deus restaurar esses relacionamentos que o semeador de contenda destruiu, porque o inimigo tem que ser destruído, não os bons relacionamentos. É o inimigo que tem que fugir, que tem que ser reduzido a nada, e não as pessoas e os bons relacionamentos. Como essa falta de cobertura na falha do outro, a falta de ajudar o outro que caiu, o se alegrar com a queda do outro, tem destruído homens e mulheres de Deus e destruído ministérios.
Ministérios têm sido fechados por causa da falta de cobrir o outro com intercessão, cobrir o outro com oração, ter misericórdia do outro, ajudar o outro. E a pessoa não ajuda, não cobre, não tem misericórdia, porque ela se acha intacta. E ela se acha intocável. E Paulo falou aqui em Gálatas, no capítulo 6, a partir do versículo 1, se você acha que você é alguma coisa, você está se enganando, porque você não é nada. E muitas vezes nós achamos que nós somos muita coisa em relação a uma outra pessoa. Nós não somos nada. Aquilo que em nós está abençoado, está restaurado, foi uma obra exclusiva do Espírito Santo, porque se dependesse de nós não ia ter obra nenhuma. É o Espírito Santo que está nos tocando, que está nos moldando, e está tocando, não está tocando uma vez não, está tocando milhões de vezes, com uma paciência incrível, até nós ouvirmos e darmos lugar para Ele. Porque quantas vezes o Espírito Santo já falou e ninguém deu bola? Quantas vezes ele já mostrou e ninguém deu bola? E passou um tempinho, ele foi lá e tocou naquele assunto. Passou um tempinho, ele deu mais um toque, na esperança de que cada um de nós viéssemos a dar ouvido à voz dele e endireitar os caminhos tortos da nossa vida, o olhar torto, o falar torto, o caminho tortuoso. A mesma paciência que o Espírito Santo tem conosco, nós também temos que ter, porque misericórdia, benignidade, mansidão é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que produz isso dentro de cada um de nós. E a carne produz a falsa testemunha, o mentiroso, o fofoqueiro, o invejoso, o semeador de contenda. E as pessoas fizeram uma lista de pecado e botaram adultério, botaram homicídio, botaram adultério, homicídio, roubo e coisas desse nível, mas ninguém botou mentira, ninguém botou inveja, ninguém botou o semeador de contenda. Eles matam tanto como o homicida mata. Mata com a língua homens de Deus e mulheres de Deus. Mata com a língua ministérios que estão aí abandonados e rejeitados e desacreditados por pessoas que semeiam contenda. Semeia contenda por inveja, semeia contenda porque não tem buscado a Deus para ser uma pessoa vencedora e vitoriosa, e fica ali amargurado porque o outro venceu. Todos podem vencer, porque Deus fez de todos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muitas vezes nós não vencemos porque nós até pensamos que aquilo ali é uma vitória, mas não é. Por isso que Deus não deixa a gente tomar posse daquilo, porque aquilo ali vai ser derrota e morte na nossa vida. E nós ainda não temos um entendimento amadurecido em Deus para entender que aquela vitória, entre aspas, que nós queremos, não é vitória, é derrota. Às vezes você acha que você está perdendo, você não está, você está ganhando. Às vezes você não entrou numa empresa, você acha que você está perdendo, mas você está ganhando porque não entrou ali. Às vezes você queria morar muito num lugar e você não conseguiu, e você acha que você perdeu, e Deus está te livrando de coisas horríveis que tem ali naquele lugar e que você não sabe. Porque o diabo nunca mostra o ruim do lugar, o ruim da pessoa. O que está acontecendo com a pessoa, ele só enfeita uma coisa, mas a realidade ele mascara. Então nós precisamos estar envolvidos com Deus no nível de relacionamento que traga amadurecimento para nós entendermos a nós mesmos e as pessoas que estão ao nosso redor. Um dia desse mesmo, estava ali uma moça no aeroporto, passou até essa imagem que ela forrou o chão e botou um nenenzinho para dormir no chão. Aí quando a imagem passou, ficou todo mundo falando. Aí depois que descobriram
que aquela moça estava 20 horas ali esperando um voo. E ela não aguentava mais segurar a criança. Mas ela deixou ele confortadinho no chão, na frente dela, para ele ficar mais à vontade do que no colo dela ali, que ela também estava muito cansada. Então a pessoa vê uma imagem, mas ela não sabe o que está acontecendo. E sai falando, e sai falando, e sai falando, e vai expondo. E a pessoa que está ali nem sabe de nada daquilo, nem está aí para aquilo ali, não tem conhecimento de nada. E nós precisamos compreender a nós mesmos, para compreendermos as pessoas. E todo o amor que nós queremos de Deus e das pessoas é o mesmo amor que nós temos que ter para Deus e ter para as pessoas também. Eu quero que todo mundo me compreenda, eu quero que todo mundo me ajude, mas eu quero ajudar todo mundo, eu quero compreender todo mundo, eu quero só para mim. Só para mim. Só para minha vida, eu quero exclusividade. Mas a palavra de Deus diz que nós não temos que ser exclusivos. Nós temos que ser inclusivos. E pegar as pessoas pela mão e ajudar e ter misericórdia. Ah, mas eu vou ter misericórdia e aquela pessoa vai fazer de novo. Qual o problema? Deus colocou essa pessoa no seu caminho para você ser misericordioso. Para ela vai enxergar Deus através de você. São os nossos gestos de misericórdia que vai levar as pessoas a ver o amor de Deus por elas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe muitíssimo. Abençoe a todos nós e a nossa família. Nós vamos orar e voltamos amanhã a partir das 18 horas aqui na 98.7 FM. Pai, muito obrigada por essa noite. Que teu Espírito Santo estique essa palavra dentro de nós, fortalecendo a nossa vida, Senhor. E nos perdoa, Senhor, por tantas coisas que a gente pensa, que nós pensamos e falamos e comentamos. E por muitas vezes não ajudarmos as pessoas quando elas precisam, que é uma oportunidade que o Senhor está nos dando de mostrar para ela o quanto ela é amada por Ti, a ponto de o Senhor nos colocar no caminho dela para ajudá-las de alguma forma, para levá-las até a Ti, para que elas experimentem o Teu grande e poderoso amor. Senhor, tem misericórdia de nós, porque a Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitas pessoas ia se esfriar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não venha esfriar o amor, mas que cada dia nós possamos ser avivados em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muitíssimo e amanhã nós voltamos.